Eu me chamo Patrick, sou um pastor associado aqui dessa casa, juntamente com outros grandes homens e mulheres de Deus que estão caminhando conosco aqui. Nossos pastores, Vini e Karen, estão no Rio de Janeiro, numa grande missão de receber visão do Senhor, receber direção do Senhor para essa casa, para essa comunidade, para a nossa família. Então nós cremos que esse tempo é necessário. Se você não teve a oportunidade, eu quero te encorajar de estar no Rio de Janeiro em algum momento da sua vida para receber algo fresco, receber visão do Senhor. E eu tenho certeza que esse tempo Deus está preparando para nós como família aqui em São Paulo, amém? Sou casado com a pessoa mais linda dessa igreja, minha esposa Bianca, que está ali com a nossa filha Mavi. Daqui a alguns dias ela vai fazer 2 meses. Temos vivido uma estação muito especial na nossa casa. Amém? Você está pronto? Amém. Glória a Deus. Eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9, versículo 17. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero recapitular algumas coisas com você aqui. Nós estamos nesse mês na série chamada It's Time. Este é o tempo é agora. Na nossa guerra contra a carne, o espírito, nós entendemos que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Nós cremos que estamos como igreja entrando numa nova temporada, numa nova estação. Não sei se você tem percebido, mas a palavra que tem sido direção para nós como igreja é de uma nova temporada, de uma nova estação, do novo de Deus para a nossa casa, para a nossa igreja. E o tempo chegou, o tempo é agora. E o nosso espírito está pronto para viver tudo aquilo que Deus vai fazer nessa nova temporada. Eu creio, meu irmão, já começa a receber na sua vida que você vai estar mais cheio do Espírito, mais cheio da palavra de Deus, mais encorajado, mais empoderado pelo Espírito de Deus para viver essa nova temporada na sua vida. Aleluia. Quem achou, diga amém. Vamos ler. A história aqui vai falar sobre Jesus sendo interrogado acerca do jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus vai responder: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. E aí, Jesus vai trazer uma parábola que nós conhecemos, que ele vai dizer assim, no versículo 16: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E no 17 ele vai dizer assim: nem se põe vinho novo em vasilha velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Em outras traduções vai dizer: não se põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nós vamos ver essa passagem durante os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O contexto histórico aqui é o momento onde Jesus está ali com os líderes religiosos daquela época, os seguidores de João, que começam a questionar Jesus acerca do jejum. E aí Jesus então vai dizer para eles, no contexto de que, entendendo que o jejum era uma prática do Antigo Testamento, onde você entrava em um ambiente espiritual para receber uma direção do Senhor, era como se fosse um luto, esperando uma resposta do Senhor, pelo Messias que ainda viria. Então Jesus vai dizer para aquelas pessoas: não faz sentido você sofrer pelo noivo, sendo que o noivo está aqui na sua frente.
Mas vai chegar um dia em que o noivo vai se retirar, e aí então o jejum vai ter uma nova revelação, não de um lamento, mas de uma espera pelo Messias que vai retornar. Então, Jesus então ele usa essa situação para explicar para aquelas pessoas da época, que os odres velhos, que vai dizer sobre uma mentalidade religiosa, era impossível receber uma revelação nova, tendo uma mentalidade cauterizada. Então Jesus vai usar essa parábola para dizer às pessoas daquela época, dizendo, a mensagem que eu tenho para entregar para vocês, o evangelho que eu tenho para dizer para vocês, não cabe em uma mentalidade pequena. Então Jesus vai dizer, o vinho novo que representa as boas novas, o evangelho, a mensagem de Jesus não cabe em um odre velho. Faz sentido? Jesus vai dizer isso para aquelas pessoas daquela época. Jesus ele usou essa situação do dia a dia para ensinar uma lição importante. Assim como o vinho novo precisa de um odre velho, o que ele estava ensinando precisava de mentes abertas para serem aceitas. E eu quero te encorajar a pegar o teu celular, pegar o seu bloco de nota para que você anote o que nós estamos aprendendo aqui essa manhã. Quem está comigo? Amém? Fica comigo, quero te encorajar a caminharmos junto aqui nessa história. Colocar vinho novo em odres velhos levaria à ruptura dos odres, resultando na perda tanto do vinho quanto do recipiente. Apenas os odres novos conseguiam suportar a fermentação do vinho novo sem se romper. O odre naquela época era um instrumento, um recipiente feito de pele de animal que se usava para manter o vinho. E a gente entende que o vinho, conforme vai passando o tempo, ele vai fermentando. E se o odre ele não é um odre novo, ele corre um grande risco de não só estragar o recipiente, mas também o vinho. Jesus compara o vinho novo que representa as boas novas. Diga isso, boas novas. Ou seja, a sua mensagem transformadora. Os odres simbolizavam naquela época as tradições e as estruturas religiosas existentes na época. A mensagem que Jesus veio trazer, entenda, Deus não veio para quebrar a lei. Pelo contrário, Ele veio mostrar para o povo daquela época que a única pessoa que era capaz de cumprir a lei era Ele. Aquele que não tinha pecado algum, somente Ele era capaz de cumprir a lei. Ou seja, Deus estava trazendo não só o cuidado para as pessoas daquela época, mas também dizendo que não existia outra forma de se achegar ao Senhor, senão somente por Jesus. Quando nós vamos ler desde Gênesis até Apocalipse, tudo vai apontar para Jesus. Então a lei nada mais era do que ensinar para o povo, dizendo, você não consegue na sua força, você não pode na sua força, mas verá alguém que vai se submeter à lei, mas ele é digno e ele é capaz de cumpri-la. E é muito interessante porque para aceitar a palavra de Cristo, para entrar na nossa mente, é necessário uma mudança na nossa mente. Para você confessar a Cristo Jesus, é necessário entender que precisa de uma mudança na sua mente. Faz sentido? Porque se nós que aceitamos a Cristo, permanecemos com a nossa mentalidade antiga, é insustentável viver a novidade do Espírito. É claro que, meu irmão, pensa comigo, você acredita em um Deus que com seus olhos naturais você nunca viu. Para acreditar numa coisa dessa, precisa ter uma mudança de mente, faz sentido? Porque se nós olharmos com os nossos olhos naturais, não faz sentido acreditar num Deus que não vemos, com os nossos olhos físicos. Então nós precisamos entender que precisa de uma renovação da nossa mente. As palavras de Jesus que Jesus veio pregar, era novidade em meio a uma população estagnada pela religiosidade.
Para aceitar a palavra de Cristo é necessário uma verdadeira renovação, ou seja, uma mente renovada. Para uma palavra renovada, que é a mensagem da salvação de Cristo Jesus. Paulo, em sua carta aos Romanos, ele vai dizer, no capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo vai nos dizer, meu irmão, para você seguir a Cristo, a sua mente precisa ser transformada. Quem está entendendo? Quem está comigo? Certamente alguém que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador precisa ter uma mente renovada. O evangelho que Cristo anunciava era um convite para que as pessoas vivessem em novidade de vida. O que os fariseus e os líderes daquela época não entendiam, que era impossível provar da vida abundante que havia em Jesus, com uma mentalidade cauterizada. O próprio Jesus vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Jesus veio para que nós pudéssemos viver uma vida plena, uma vida abundante, ou seja, aqueles que caminham com Cristo Jesus precisam andar em novidade de vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus vai dizer na sua palavra, aqueles que creem na sua palavra provarão dos rios de Deus, fluirão rios do seu interior. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqueles que caminham com Jesus provam de um Espírito que não são águas paradas, mas é uma fonte nascendo todos os dias, todos os dias. O que Deus tem para você, meu irmão, é novidade de vida. A unção de hoje não serve para o teu amanhã. Por isso Deus está derramando sobre nós essa manhã uma unção fresca, uma unção genuína para que nós possamos caminhar. Aqueles que caminham com o Senhor precisam andar em novidade de vida. Quem insiste em viver o novo de Deus com odres velhos, certamente será frustrado, porque é impossível sustentar a novidade do Espírito com odres velhos. Não, você não entendeu, meu irmão. Aqueles que caminham com Cristo, aqueles que recebem a vida de Deus, não podem viver com odres velhos. Uma pessoa que confessa a Cristo, ele precisa abrir mão das suas velhas práticas. E o que acontece, meu irmão, é que Deus está nos trazendo direção. Você tem uma palavra de Deus, você tem uma direção de Deus para a sua vida, você tem uma promessa de Deus para a sua casa, você tem uma promessa de Deus para o seu ministério, você tem uma promessa de Deus para a sua família, mas você está vivendo com as velhas práticas. Estamos vivendo com a velha prática. Isso é um ponto de reflexão para nós. Porque muitas das vezes o Senhor está derramando algo sobre nós aqui essa manhã. O Senhor está liberando uma palavra sobre nós aqui essa manhã. E estamos presos aos velhos odres, às velhas práticas, às velhas atitudes. Nós queremos entrar no novo de Deus. Nós queremos viver o novo de Deus. Nós queremos experimentar o novo de Deus. Mas somos incapazes de abandonar o velho. O que ficou para trás. A palavra de Deus vai nos dizer que as coisas velhas ficaram para trás. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo, não é metade, não é um pouco, não é só o teu sentimento, não é só a sua vida financeira, mas é tudo se fez novo.
Eu creio que essa mensagem transformadora do Espírito de Jesus é capaz de sacudir o seu espírito essa manhã, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Quantos acreditam nisso, meu irmão? Se você acredita nisso, começa a agitar o seu espírito essa manhã. Eu creio que a palavra de Deus é capaz de discernir aonde o homem não vê, aonde o homem não enxerga, mas o Espírito vê. E Ele está nos sacudindo essa manhã. Ele está agitando o nosso espírito para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Quantos desejam viver essa nova realidade redentora? Quantos estão disponíveis para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós? Eu estou pronto, meu irmão. Eu vim de uma conferência. Eu creio que o Senhor tem algo fresco para nós essa manhã. E o tema dessa manhã, aquilo que o Senhor colocou em meu coração é abrindo mão dos odres velhos. Deus está nos encorajando aqui essa manhã. Quantos creem? Eu anotei algumas coisas aqui. Enquanto eu estava pensando nessa mensagem, como nós podemos aplicar essa história. É claro que Jesus está tratando uma questão daquela época. Mas o que nós podemos aprender com o que o contexto diz aqui? E meditando nisso, não só no contexto da salvação, da nossa luta contra a carne e o espírito, e dentro desse contexto, o que nós podemos aprender com isso? E o Senhor me fez lembrar, eu me lembrei da história do povo no Egito. O Senhor levanta um homem chamado Moisés, que nós conhecemos a história, para libertar o povo. Deus entrega uma missão para Moisés de libertar o povo do Egito. O povo vivia uma condição de escravidão. O povo vivia uma condição, se nós olharmos para hoje, insustentável, desumana. Deus então levanta Moisés. E é interessante que Moisés duvida do seu chamado, tem medo. Mas ele fala: o grande eu sou que está te enviando. E o Senhor está dizendo para você, talvez você tenha medo, talvez você tenha dúvida daquilo que Deus está liberando sobre você, mas Ele está dizendo: o grande eu sou quem te enviou. E no decorrer da história, como nós vamos ler, existiram algumas situações de que eles estavam caminhando para o novo, porque existia uma terra prometida, existia um destino, existia uma palavra de Deus que estava sendo liberada sobre aquele povo. Deus dizia: olha, existe uma terra que mana leite e mel. Mas existiam atitudes e velhas práticas do homem velho, de alguém que ainda não entendeu, de alguém que ainda não virou a chave, que caminhava com aquele povo. E nós vamos aprender com eles aqui essa manhã. Você está pronto? A primeira coisa que eu aprendo com o povo do Egito, com o povo de Israel que saiu do Egito, é que nós precisamos abrir mão do nosso saudosismo. Deus está nos convidando para um novo. Mas não tem como vivermos o novo se nós levarmos o novo dentro do nosso saudosismo. Nada mais é, o saudosismo nada mais é do que o apego ao passado. Êxodo 16, no versículo 2 e 3, vai dizer que o povo murmurava contra Moisés e Arão no deserto. O povo disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. O saudosismo é um apego ao passado, é quando a pessoa fica tão fascinada, fica tão olhando para trás, que é impedida de abraçar o que Deus está derramando aqui e agora. E quantas vezes na nossa caminhada, Deus está derramando algo sobre nós, e a gente está preso ao passado. Porque no passado era melhor. Porque a antiga liderança era melhor, fazia diferente. Porque quando eu estava na outra igreja, era diferente, era melhor. Quando eu estava no outro trabalho, era melhor.
quando eu estava vivendo lá atrás, no meu passado as coisas eram melhor. Meu irmão, aqueles que caminham com Jesus, vivem de glória em glória, de fé em fé. Deus está nos convidando a pegar o nosso saudosismo, abandonar esse saudosismo e avançar e abraçar tudo aquilo que Deus está derramando sobre nós. O interessante é que quando a gente olha para o povo de Israel, a gente vai perceber que a memória deles era seletiva. Ou seja, às vezes a gente está tão focado no que deu errado, e esquecemos de olhar para aquilo que dá certo. O povo do Egito estava olhando e se lembrando da cebola que eles comiam no Egito, e se esquecendo das correntes que prendiam as suas mãos. E não só uma memória seletiva, mas também um medo do desconhecido. Porque se a gente olha para o futuro, se a gente olha ao que está à nossa frente com os nossos olhos humanos, no natural, é inseguro, meu irmão. Faz sentido? Faz sentido? Porque você não consegue viver nos seus olhos naturais o que está à sua frente. Então, o passado é um lugar seguro para se estar. Então, o medo do desconhecido nos faz pensar que o futuro é inseguro e o passado parece seguro. Então, isso cria em nós uma falta de confiança em Deus. A gente se apega ao que se foi, a gente se apega ao que era bom, a gente se apega ao que poderia ser melhor. E esquece que o que Deus tem é muito mais do que a nossa mente humana pode pensar, que a nossa mente humana pode imaginar. A palavra do Senhor diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E o ponto não é você honrar a história, porque existe uma grande diferença em você honrar o que você viveu, honrar as pessoas que passaram na sua vida, honrar a história que você está construindo, mas ficar preso, idolatrar o passado, a ponto de rejeitar o presente de Deus, a ponto de rejeitar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história, nessa igreja, como igreja do Senhor. E existe uma dinâmica acontecendo no saudosismo, eu quero que você anote isso. A primeira delas é a idealização do passado. Naquela época era melhor. A gente fica pensando, aquela época era melhor. Se a gente morresse no Egito, talvez seria melhor do que ficar aqui. O segundo passo dessa dinâmica que vai acontecendo do saudosismo é que a gente desvaloriza o presente. Não compensa, aqui só tem dificuldade, a gente fica preso olhando para aquilo que dá errado, não aquilo que já deu certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Cristo Jesus, há mais de 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário para fazer você mais que vencedor. A nossa condição era uma condição de morte eterna, mas por meio de Cristo Jesus, agora somos transpassados de um império de trevas para um reino de luz, um Cristo vitorioso, um Cristo que está assentado no alto e sublime trono. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa lutar nenhuma guerra, porque Cristo já venceu, já deu certo, meu irmão. Então, não adianta você ficar preso no passado, porque a gente já leu o final dessa história e Cristo vence. E a dinâmica do saudosismo é que, além de desvalorizar o presente, a gente cria uma resistência ao futuro. A gente trava, a gente paralisa, a gente não avança. E aí então a gente entra numa estagnação espiritual. O coração fica preso ao que já foi, sem frutificar no que é.
Então, eu trago pergunta para nós aqui, essa manhã. De qual Egito eu ainda tenho saudade? O que eu idealizo lá atrás, que me impede de ver o que Deus está fazendo hoje. A gente tem uma mania de olhar para agora e achar que Deus não está fazendo nada. Mas, meu irmão, se você vai olhar para trás, não olha com um olhar de saudosismo, mas olha com um olhar tipo, caraca, Deus fez coisas grandiosas na minha vida. Olha onde eu estava e agora onde eu estou. Nós recebemos uma palavra ontem na conferência Kings, de que nós precisamos viver uma vida de crescimento. O que você é hoje, a estação em que você está agora, daqui 1 ano não pode ser mais a mesma coisa. Eu declaro em nome de Jesus que daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai crescer em maturidade, você vai crescer em fé, você vai crescer no conhecimento, em prosseguir em conhecer ao Senhor. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela, meu irmão, você precisa crescer. Você precisa entender que o passado ficou para trás, as coisas velhas ficaram para trás. Nós precisamos avançar, nós precisamos correr. Deus está nos convidando essa manhã. O próximo tópico é abrindo mão do nosso vitimismo. Se tinha uma coisa que o povo no deserto fazia, eram ser vítimas. Vítimas. A reclamação e a murmuração diante das adversidades, se colocando como vítima. Êxodo 17:3 vai dizer assim: por que nos trouxe para este deserto para morrermos de fome e sede? Se tinha uma coisa em que o povo que vivia o novo de Deus, usando odres velhos, era tendo o vitimismo como recipiente do novo de Deus para a vida deles. O vitimismo quase nunca é apenas falar mal das coisas. É uma estratégia, muitas vezes inconsciente, que protege um eu ferido. O medo da responsabilidade. Assumir responsabilidade, meu irmão, exigem riscos. Aqueles que caminham com Cristo precisam entender que existem responsabilidades que você precisa assumir. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele, meu irmão, vamos parar de ser vítima da circunstância. Vamos parar de ser vítima da nossa história. Deus não nos chamou para ser cauda, Deus nos chamou para ser cabeça. E o resultado de ser vítima, meu irmão, é fazer com que o deserto, ao invés de ser um lugar de passagem, ele se torna um rancho onde alimentamos a autocomiseração. Confundimos a exposição da dor com permanência na dor. A gente olha para a dor, e existe, meu irmão, existe uma grande diferença em você ser vulnerável, ao contrário de ser uma vítima. E era exatamente o que o povo estava vivendo ali. Eles poderiam olhar para Moisés e dizer, Moisés, nós estamos com medo. Moisés, nós estamos com fome e sede. Isso é uma vulnerabilidade. E eles poderiam dizer, o que nós podemos fazer, o que o Senhor está nos direcionando para fazer. É sair do lugar de vitimismo, dizer, Senhor, você nos trouxe até aqui para morrer. E quantas vezes nós estamos diante de uma dor e ao invés de sermos vulneráveis, nós estamos nos tornando vítimas. Nós estamos pegando aquilo que Deus nos disse, aquilo que Ele entregou na nossa mão, aquilo que Ele está contando conosco, e nós estamos dizendo, não vai dar, eu não consigo, a circunstância não me deixa. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você não foi convidado para andar por aquilo que você vê, você foi convidado para andar em fé. Chega! Para de ser vítima da circunstância. Para de olhar para a sua história e se sentir um coitadinho. Meu irmão, Deus te fez mais que vencedor.
Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você chegar até aqui. Deus tem coisas grandiosas ao seu respeito. Se você está recebendo algo aqui essa manhã, meu irmão, Deus tem uma linda história para você. Quem está escrevendo a sua história não são homens. Quem está escrevendo a sua história não é o pastor. Quem está escrevendo a sua história é aquele que venceu a morte. Então pare de olhar para a sua história e achar que é o fim, que você vai morrer no deserto. Meu irmão, o deserto não é lugar de moradia, o deserto é lugar de passagem. Aleluia. Ser vulnerável é levar a Deus o quanto dói isso. Existe um lugar para você nesse lugar, amém? Existe uma graça para você se expor, aquilo que está doendo, aquilo que está difícil, aquilo que você na sua força humana você não consegue. Vitimizar é estacionar no por causa de X, eu jamais posso. Talvez você está olhando para a sua circunstância e está dizendo, não vou conseguir. É impossível. Você está olhando para a circunstância da sua família, é impossível acontecer alguma coisa, é impossível o coração daquele homem ser transformado, é impossível o coração daquele filho ser transformado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se levanta hoje, se levanta agora, comece a ser uma voz profética na sua vida, na sua história, dizendo, aquele que me chamou é fiel para completar a boa obra. Ah, meu irmão, você não vai morrer no deserto, Deus está com você. A gente está olhando para dentro e perdendo aquilo que Deus está fazendo. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus bondoso, aquele que nunca desampara. A Bíblia vai nos dizer que aquele mesmo povo que reclamava que era vítima, era incapaz de agradecer pelo maná que ele recebia. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não vai faltar o maná de Deus sobre a sua vida, não vai faltar água sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus é um Deus provedor. A Bíblia vai nos dizer, se até as aves Ele cuida, os lírios do campo Ele cuida, porque acha que você que é um filho dEle, Ele vai desamparar. Meu irmão, Deus não desampara ninguém, Deus não desampara os seus filhos, Ele é um Deus bom. Você está recebendo algo aqui essa manhã? E existem pontos que nós podemos refletir aqui. É que a vulnerabilidade vai abrir portas, mas o vitimismo vai nos aprisionar novamente. Você está entendendo o que Deus está nos dizendo aqui? Sobre uma nova revelação, sobre viver em novidade de vida. Que história eu repito sobre essa ferida que me mantém no lugar? O que você está ganhando ao ser vítima? Proteção, atenção, desculpa. O que eu ganho permanecendo assim? Eu quero que você feche os seus olhos essa manhã e faça uma reflexão. O que eu estou ganhando assim? Entenda, meu irmão, eu estou sendo encorajado juntamente com você aqui essa manhã. Deus está olhando para nós e está dizendo, o novo já está aqui. O novo já foi revelado há 2000 anos atrás. É tempo de abandonarmos os odres velhos. Nós precisamos reconhecer a dor sem perder a responsabilidade. Você pode reconhecer a sua dor, mas não perca a sua responsabilidade. Pare de botar a culpa no outro. Pare de dizer que você não vai chegar porque o outro é culpado. A gente está culpando todo mundo. A gente está olhando para a circunstância e está culpando a circunstância. Mas Deus está dizendo para você, tome agora a sua responsabilidade. O próximo tópico aqui,
dessa mensagem é abrindo mão das nossas desculpas. Você está recebendo algo aqui essa manhã? Se você está, glorifica o Senhor. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Números 13, versículo 33, vai nos dizer um momento na história em que o povo vai espiar a terra, aonde eles ouviram falar que existia leite e mel. Então, os líderes se reúnem para levantar espias para chegar até a terra. E aí quando eles avistam a terra, eles vão dizer no versículo 33, que eles olham para aquela terra e encontram, o que eles encontram na terra? Gigantes. Diga mais alto, o que eles encontram naquela terra? Eles vão olhar para aqueles gigantes e vai dizer assim: nós somos como gafanhotos diante deles, e assim eles nos parecem. As desculpas não são simples frases de preguiça, elas são um mecanismo de defesa que nos protege do risco de fracassar, nos mantém na zona de conforto intacta, evitam a dor de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, preservam a autoimagem. Se eu não tento, não corro o risco de descobrir que não sou o suficiente. O povo de Israel não disse, não queremos obedecer a Deus. Eles disseram, eles são gigantes demais. A desculpa torna o medo mais aceitável, mas rouba a fé e nos paralisa. A dinâmica da desculpa é quando você olha para um lado, Deus está te chamando. E aí você olha para o outro lado, e aí você começa com o exagero do problema. São gigantes demais para mim. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu estou olhando agora para os meus problemas e eu estou enxergando algo que eu sou incapaz de vencer. A gente começa a relativizar, começa a exagerar o problema com algo muito grande e nos esquecemos que existe um Deus Todo-Poderoso que faz do céu o seu trono e da terra assento dos seus pés. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, o seu problema não é maior que o seu Deus. E aí a gente começa a minimizar, né, nos colocar em um lugar de minimizar a nós mesmos. Nós somos como gafanhotos, nós somos pequenos demais. E aí a gente começa a olhar para as outras pessoas, e a gente começa a pensar que as outras pessoas também pensam as mesmas coisas sobre nós. A autopunição, o autovitimismo. A gente começa a se enxergar dessa forma, e a gente também começa a olhar para as pessoas e achar que elas também estão enxergando isso de nós. E a conclusão de tudo isso é, melhor não tentar. Melhor parar, melhor ficar estagnado, melhor ficar no conformismo. As nossas desculpas são maneiras de camuflar a nossa falta de responsabilidade diante de um chamado de Deus. Precisamos parar de dar desculpas para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor não nos chamou para dar desculpas, o Senhor nos chamou para dar frutos. Deus não te chamou para dar desculpa, o Senhor te chamou para uma obra sobrenatural, meu irmão. Nós precisamos levar cativo por completo o senhorio de Cristo Jesus. Ao senhorio de Cristo Jesus, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos. O Senhor é o nosso Salvador e também o nosso Senhor. Nosso chamado não é circunstancial. O nosso chamado é uma resposta para as circunstâncias. Não, você não entendeu. O nosso chamado não é circunstancial. O nosso chamado é uma resposta às circunstâncias. Se você está em um ambiente de dor, você é uma resposta para essa dor.
Se você está em um ambiente de enfermidade, você é uma resposta para a enfermidade, meu irmão. Deus está nos chamando para ser resposta para esse mundo, ser carta viva, onde o mundo vai ler Jesus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: meu irmão, você é uma resposta para a sua casa. Diga isso, libera algo para a vida dele. Você é uma resposta para a sua casa, você é uma resposta para a sua família, você é uma resposta no seu trabalho. Deus te chamou para fazer a diferença. Aonde havia confusão, aonde havia trevas, aonde havia morte, Deus te chamou para ser luz. Luz. Então nós não vamos dar desculpas mais. Nós não vamos pegar o novo de Deus, aquilo que nós estamos recebendo, essa revelação que Deus está derramando sobre nós, e colocar nos nossos odres de desculpa. Depois eu faço. Agora não. Não, agora não. Não dá, agora eu estou ocupado demais, sabe, pastor? Agora é melhor eu focar em outras coisas. É mais confortável para mim ficar aqui. É mais confortável para mim ficar no deserto. É mais confortável para mim abraçar a dor, deitar no chão e ficar com ela ali, do que eu me levantar e me posicionar. E aí eu chego no último ponto aqui essa manhã, é que nós precisamos abrir mão do nosso conformismo. O conformismo é a escolha de permanecer no mesmo lugar, acomodado, mesmo sabendo que há mais de Deus adiante. É aceitar o deserto como destino em vez de passagem. Sabe, meus irmãos, quando nós vamos ler a história do povo, a gente vai ver que por conta da desculpa, do vitimismo, do saudosismo daquele povo, eles ficaram ali no deserto, em Cádiz. O povo permaneceu, o povo fez moradia no deserto. Números 14, do 22 ao 23, vai dizer que eles ficaram longos anos, porque não confiaram no Senhor para possuírem a terra prometida. O conformismo nasce na ilusão de segurança, ou seja, é melhor ficar aqui onde eu conheço do que arriscar em confiar em Deus e falhar. Essa atitude confunde a sobrevivência com a vida abundante. Troca o desconforto do crescimento pela anestesia da rotina. Faz o deserto que deveria ser processo formador em um endereço permanente. O conformismo não é paz. O conformismo é estagnação. Meu irmão, o conformismo parece descanso, mas não é. E quantas pessoas estão exatamente nesse lugar? Fizeram do deserto a sua morada. Olham para a situação e parece que as coisas não avançam. Deus está falando sobre algo novo que vai acontecer na minha vida, vai acontecer na minha família, mas parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não funcionam. Eu começo a dar desculpa, eu coloco minha vida num vitimismo, e então eu entro em um lugar de conformismo. O conformismo, ele escolhe o barco seguro, mesmo sem Jesus. Meu irmão, às vezes é melhor você enfrentar as ondas com Jesus do que permanecer no seu barco sem Ele. Não, você não entendeu, meu irmão. Uma pessoa conformada, ela prefere ficar no conforto do seu barco do que enfrentar as ondas. Nós estamos pegando o conforto de ficar sentado na nossa cadeira e ver a vida passar. Meu irmão, a vida está acontecendo aqui agora. E aí você está preferindo ficar no conforto do seu barco, sendo que Jesus está lá, em meio às ondas, te dizendo: filho, vem, vamos andar sobre as águas. É melhor andar sobre a tempestade com Jesus do que ficar no barco sem Ele, do que ficar sem Jesus, meu irmão.
Nós estamos pegando as nossas carroças, e ao invés de queimá-la como Eliseu fez, nós estamos pegando a nossa carroça e estamos dizendo: eu vou, mas ela tem que ir comigo. Eu vou, mas essa carroça tem que ir comigo também. Esse peso tem que ir comigo também. O peso da falta de perdão vai comigo também. O sentimento de rancor vai comigo também. Eu vou para o novo de Deus, mas eu estou levando a carroça comigo. Deus está dizendo para nós: queime essa carroça, queime essa carroça, queime essa carroça, queime essa carroça. Eu vou para o novo de Deus, ó. Ó, vou que nem um Marcos, correndo assim, ó. Mas eu estou levando a falta de perdão comigo. Eu estou levando uma vida de pecado comigo. Eu estou levando uma velha natureza. Ó, estou indo com o novo aqui. Deus está dizendo: solta. Solta, abra mão do seu conformismo, começa a andar sobre as águas. Deus está te convidando essa manhã para andar sobre as águas. Eu tenho certeza, meu irmão, que não vai ser favorável, aos teus olhos naturais vai ser impossível, mas você tem Jesus com você, você tem aquele que venceu a morte com você. Eu quero te encorajar a se colocar de pé. Em qual área da minha vida aceitei viver no deserto como se fosse destino? Onde o medo de fracassar me fez escolher segurança em vez de obediência? Que promessa de Deus eu tenho protelado por preguiça ou comodismo? Qual seria o meu andar sobre as águas hoje? O que Deus está me chamando para andar sobre as águas hoje? A mensagem... O resumo final dessa aplicação é que o saudosismo ele vai romantizar o passado. O vitimismo vai paralisar no presente. A desculpa vai adiar o futuro. E o conformismo te faz aceitar menos do que Deus tem para a sua vida. Deus está nos convocando essa manhã a dar um passo de fé. A abandonar os odres velhos, queimar as carroças. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã, não sei qual é o peso que você está levando sobre os seus ombros, mas Jesus está nos dizendo: o fardo que eu tenho é leve. Deus está querendo trocar os teus fardos essa manhã. E eu quero fazer um convite para você. O primeiro convite que eu quero fazer para você essa manhã: feche os teus olhos. O convite que eu quero fazer para você essa manhã é que existe as boas novas chegando ao seu coração aqui essa manhã. Existe uma mensagem que Cristo Jesus nos deixou, que pode transformar todas as coisas na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus está dizendo para você: eu tenho um vinho novo. Eu tenho um evangelho que é capaz de transformar a sua vida por completo. Se você nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te encorajar essa manhã a levantar a sua mão o mais alto que você puder e confessar: